Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues para mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empuxo de solo, né? Na verdade eu trouxe aí para vocês uma planilhinha, né? Eu estou aí com essa mania agora de trazer planilhas, mas é por uma boa causa. Vou trazer uma planilhinha onde vamos conseguir calcular aí de forma simples e rápida o empuxo do nosso solo, né? Primeiro, antes da gente partir lá para o que importa, que é a planilhinha, vamos entender um pouquinho o que é o empuxo. Empuxo nada mais é que a deformação lateral de um determinado material, né? Devido aí ao seu peso próprio ou até mesmo quando é submetido às sobrecargas. O empuxo é calculado sobre um fator chamado fator K, que é calculado de acordo com parâmetros da deformação de cada tipo de solo. Porém, né, nós, como eu já disse aqui, nós não vamos nos ater aí a como calcular esse coeficiente K, que é um conteúdo mais carregado aí que nós temos que estudar com maiores detalhes. Então, nesse vídeo eu não vou trazer como calcular esse fator K e como calcular o empuxo em si, né? A ideia é trazer essa planilhinha que possa aí facilitar a nossa vida num pré-dimensionamento ou numa dor de barriga aí que a gente precise dessas informações. A planilhinha é essa daqui, né? É uma planilhinha bem simples, nós temos que preencher apenas dois campos, né? Que é a altura do solo que a gente vai arrimar e o tipo de solo, né? Então nós temos aqui um diagrama, né? O perfil de tensão do nosso muro. Nós temos um muro aqui de contenção, né, uma estrutura de contenção, e as tensões aplicadas nesse muro. Essas tensões são justamente o nosso empuxo, né? É um empuxo que está sendo direcionado para o nosso muro. Vamos entender como é o funcionamento dessa planilhinha. Nós temos aqui cálculo de empuxo para solos em repouso, ou seja, é uma planilha que vai calcular empuxo do peso próprio do solo, tá? Nós não estamos considerando nenhum tipo de sobrecarga aqui sobre este solo arrimado, né? Por exemplo, nós poderíamos ter uma edificação aqui em cima, nós poderíamos ter uma piscina aqui em cima, o que não é o nosso caso. Essa planilha ela vai calcular o empuxo passivo, né? Um empuxo aí que considera apenas o peso próprio do nosso solo. Mas para estruturas de contenção simples, para solos apenas, isso daqui é uma mão na roda, tá? Eu preparei essa planilha com os dados da própria norma, tá? São dados de solo de maneira aproximada, né? Nós temos aqui o peso específico do solo, a coesão desse solo, ângulo de atrito, o módulo de elasticidade, coeficiente Poisson e o coeficiente K, que é justamente o coeficiente que a gente usa para calcular o nosso empuxo, que ele vai transformar a nossa componente vertical, a nossa carga vertical, em uma componente horizontal que vai ser direcionada para a nossa estrutura de contenção. Então, é esse coeficiente K que importa para a gente, tá? Para a gente calcular o nosso empuxo. Vamos lá, então, para a prática, como que vamos preencher aqui a nossa planilha. O primeiro dado que eu tenho que preencher é a altura do solo arrimado, né? Ou seja, qual é a altura aí do meu muro que vai arrimar esse solo. Digamos que eu tenha um muro que tem aí 3,5 metros de altura e vou preencher agora o tipo de solo. Vejam só os tipos de solo que eu tenho. Eu tenho areia fofa, areia pouco compacta, areia medianamente compacta, areia muito compacta, argila mole, né? Argila muito mole, argila média, argila rija, argila dura, né? Esses são os tipos de solo que eu peguei as informações lá da norma. Vamos escolher um tipo de solo aqui, por exemplo, argila média. E vejam só, eu tenho aqui, vocês viram que mudou, né, o meu diagrama de tensões aqui, né, perfil de tensão no muro, onde eu tenho o empuxo máximo de 6,25 tonelada por metro.
O que isso significa? Enxergando agora o meu muro de frente, não mais um corte transversal do meu muro, enxergando ele de frente, imagine que eu tenho uma carga linear de 6,25 toneladas, né? Distribuída aí nessa primeira faixa aqui do meu muro, né? Na segunda faixa eu tenho 4,94 tonelada, na terceira 3,8 tonelada, na quarta 2,8 tonelada e assim por diante. Com essas informações, pessoal, já é possível a gente calcular o nosso muro de arrimo. Aí cada um tem uma literatura que segue ou um memorial de cálculo que segue para calcular esse muro de arrimo, né? São várias formas de se calcular. Eu, por exemplo, desenvolvi uma fórmula própria de calcular muro de arrimo, que a maioria dos muros de arrimo que eu faço são de blocos armados, né? Então eu tenho um método próprio para fazer esse tipo de dimensionamento, né? Até porque os muros de bloco armado não tem uma norma brasileira que fale exatamente de muro em bloco armado. Então, eu busquei referências no Eurocode, que é a norma europeia, para desenvolver esse método que eu utilizo. Então, você vai escolher o tipo de estrutura de contenção que você vai trabalhar e vai calcular essa estrutura de contenção com uma sobrecarga triangular, onde o máximo é 6,25 e o mínimo é 0, né? Então é uma carga triangular, conforme a gente aprendeu lá em mecânicas dos fluidos, né? O solo vai se comportar aqui nesse caso como um fluido, onde ele tem esse tipo de tensão, né? Uma tensão aí triangular, é um carregamento triangular na nossa estrutura de contenção. Então é basicamente isso, você tem que preencher dois campos, a altura do solo arrimado e o tipo de solo, e de resto é só alegria, só pegar esses dados aqui e fazer aí um pré-dimensionamento do seu muro. Lógico, isso aqui, pessoal, são dados simplificados, são dados que a gente não pode confiar 100%, porque você não tem a exatidão do tipo de solo, né? Muitas vezes você pega lá, é um tipo de solo argiloso, mas não bate exatamente com o tipo de argila que a gente tem aqui, né? Então vai de cada profissional analisar o tipo de solo e ver aí com quanto exato ele quer trabalhar. Mas essa planilhinha é bem útil aí para você fazer aí um pré-dimensionamento, um orçamento de um muro de arrimo, saber as tensões que vão ser aplicadas nessa estrutura de contenção, certo? Então é esse o conteúdo do vídeo que eu queria trazer para vocês. Se vocês tiverem sugestões aí de como melhorar essa planilha, enfim, mandem para mim um e-mail que eu vou fazer essas alterações. Se vocês tiverem sugestões de vídeo também, mandem para mim. Lembrando que a frequência de vídeo vai cair um pouquinho. Antes eu estava tentando fazer aí 2 ou 3 vídeos por semana, mas por conta de um projeto que eu estou desenvolvendo aí para vocês, onde eu estou totalmente focado, eu resolvi diminuir um pouquinho a frequência, trazer um vídeo por semana para me dedicar aí a maior parte do tempo a esse novo projeto, né, que em breve eu vou trazer para vocês aí, certo? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, se possível compartilhar, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal!